A meiose é uma divisão nuclear com redução cromossómica, ou seja, uma célula diploide, número de cromossomas das células somáticas da espécie, origina células haploides, células com metade do número de cromossomas. A meiose é composta por duas fases, e estas estão divididas em várias etapas. A primeira, a divisão 1, é uma divisão reducional, produzindo, a partir de uma célula diploide, duas células haploides. Profase 1. A profase é a primeira etapa da divisão 1 da meiose e a mais longa. É aqui que se dá o aumento do volume nuclear. Também é nesta fase que os cromossomas sofrem de espiralização, o que faz com que se tornem mais grossos, curtos e visíveis. Nesta fase, cromossomas iguais emparelham-se por um processo chamado de sinapse. Estes apresentam pontos de contacto chamados de quiasmas, e é nestes pontos onde pode ocorrer a troca de informação genética, processo chamado de cruzamento. É ainda na profase 1 que se dá a desorganização da membrana nuclear e o nucleolo desorganiza-se. Depois, nas células animais, os centríolos dividem-se e colocam-se em polos opostos para se formar o fuso acromático e os cromossomas vão para a zona equatorial do fuso. Metafase 1. O fuso acromático diferencia-se completamente. Os bivalentes alinham-se aleatoriamente no plano mediano do fuso entre os dois polos, ligando-se a eles pelos centrómeros, originando a placa equatorial. Os centrómeros homólogos ficam situados um de cada lado do plano equatorial do fuso. O número de bivalentes que formam a placa equatorial é igual ao número de haploide de cromossomas da espécie. Na fase 1, os microtúbulos do fuso encurtam e cada um dos cromossomas homólogos migra para um polo oposto. Ocorre deste modo a segregação independente dos cromossomas homólogos, sem que haja separação dos centrómeros. Telofase 1. Os cromossomas que se encontravam condensados alongam-se, voltando à forma de filamentos longos, finos e menos visíveis. O fuso acromático desaparece, o nucleolo e a membrana nuclear reaparecem. Surgem assim dois núcleos, e por divisão do citoplasma pode haver formação de duas células distintas. Dá-se assim por terminada a divisão 1 da meiose. Inicia-se agora a divisão 2 da meiose, designada por divisão equacional, em que as duas células haploides, anteriormente formadas, originam 4 células haploides. Trata-se por isso de uma divisão com uma mitose normal. Profase 2. É esta fase que dá início à divisão da meiose. É uma fase muito curta. Os cromossomas constituídos por dois cromatídeos unidos pelo centrómero reiniciam a condensação. O nucleolo e a membrana nuclear desorganizam-se e desaparecem. Os microtúbulos iniciam a condensação. Metafase 2. Os cromatídeos irmãos de cada cromossoma unem-se às fibras do fuso acromático pelo centrómero, alinhando-se na placa equatorial. Anafase 2. Ocorre a divisão longitudinal do centrómero, cada cromatídeo passa agora a ser considerado um cromossoma. Ocorre a ascensão polar destes novos cromossomas. Telofase 2. Nesta fase, os cromossomas atingem os polos e iniciam uma desespiralização, tornando-se finos e compridos. Diferenciam-se os nucleolos e as membranas nucleares, formando-se 4 núcleos haploides. Caso não tenha acontecido citocinese durante a telofase 1, o citoplasma divide-se, originando 4 células filhas haploides.